Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Sou eu, professora Karina Brotherhood, professora de filosofia de vocês. A aula que nós vamos ter hoje, tá até na apostila, quem tiver, tranquilo, é sobre existimos. A que será que se destina? Então, assim, é justamente um questionamento se nós existimos, se nós temos escolhas, se nós temos liberdade, se essa liberdade ela não existe, se ela é uma criação, uma invenção. Então, é algo que, assim, é muito questionável, né? Quando a gente começa a se perguntar sobre N questões, a gente entra muito nesse debate, né? Se as pessoas que fazem as escolhas, se a gente permite que as pessoas escolham por nós, se nós conseguimos fazer realmente escolha. Então, assim, é um universo de muitas indagações, e aí também tem uma questão religiosa dentro desse universo, que é sobre a questão da criação do ser humano, que Deus deu o livre-arbítrio para cada um, é onde nós temos a opção de escolher. E aí entra aquela questão, né? A gente escolheu, mas as pessoas falam assim: ah, isso aqui não foi você, isso aqui foi uma intervenção de algum espírito, uma entidade do diabo, qualquer coisa parecida. Ou então, tipo, olha, você conseguiu isso porque Deus quis. E aí fica essa questão, uma dúvida. A gente tem domínio sobre nossas escolhas, nosso futuro, nossas decisões ou não? É mais uma questão espiritual e é uma decisão de Deus? Bom, é isso aí que a filosofia ela faz. Ela questiona, ela indaga, tá? Então, assim, aqui no conteúdo da apostila, o primeiro questionamento que eu acho muito interessante é: a vida humana segue um destino ou cada ser humano constrói o próprio caminho? Então, assim, às vezes fala-se muito isso, que nós temos um destino a seguir, nós temos uma meta, né, um objetivo ou um karma. E aí, essa questão aí, nós temos já um destino predestinado, pré-estabelecido, ou a gente que constrói nosso próprio caminho? A gente tem essa escolha? Porque, assim, às vezes eu tive já muitos alunos que queriam uma certa profissão, fazer uma faculdade de algum tema, e os pais já tinham determinado tudo, o que o aluno ia estudar, o que ele ia cursar, o que ele ia trabalhar, quanto que ele ia ganhar, porque isso era uma tradição da família, né? Então, é muito interessante. A gente não escolhe o nosso nome, né? Escolheram por nós. A gente não escolhe a nossa cor, nosso sexo. Embora hoje, né, com esse movimento de transexuais, aquela questão é a seguinte: eu nasci no corpo errado, mas a minha mente ela me diz que eu sou outra pessoa. Ou então a questão dos gays e lésbicas, tipo, eu não concordo com o meu corpo, né? Eu tenho outras percepções de mim. Então, assim, eu acho interessante isso. Então, tem pessoas que estão traçando seus próprios caminhos e tem outros que seguem o rumo dos caminhos que lhe traçaram. Qual é a sua escolha? I don't know. E aí que vem, se a resposta fosse sim, se a gente podia construir nosso próprio caminho, o destino já está traçado, estaríamos negando a liberdade humana, né? Então, assim, se a gente achar que, tipo, a gente não tem escolha do nosso próprio caminho, que nosso destino já está traçado, a gente estaria negando totalmente essa questão do liberalismo, da liberdade humana de poder escolher. Então, lembre-se muito disso. Quando você fala, né, altivamente, eu quero porque eu posso, né, principalmente adolescente, né, que aí os pais vão falando, e você fala, é o que eu quero. Beleza. Aí quando vem aquele crush, aí fala, você não isso, você não vai estudar, você não vai falar com ninguém. Ai, sim, bem, né? Então lembra disso, tá ok? Se você escolhe os seus próprios caminhos, siga eles, né? Acredite, pense também antes, porque às vezes as pessoas acham que estão fazendo seus próprios caminhos, mas querendo bater em alguém, querendo provar algo para alguém, ou dizer assim, porque eu faço, aconteça. Não, o interessante é você analisar, refletir, ouvir, né? E pensar o que é melhor para você. E aí tem aqui outra frase muito interessante que é: mas cada um constrói o seu caminho, pois os homens são livres. Isso aí entra naquele questão do conceito que eu falei para vocês, do liberalismo, né? Da liberdade, né, que Deus nos deu, tá? Quando ele nos fez. Então, aquela visão bem religiosa.
E aí a liberdade é um tema da ética, assunto desse bimestre, né? Então, o segundo planejamento do Estado é toda essa questão de liberdade, e é muito interessante que esse tema, para você que também está fazendo redação do Enem, ele é muito importante porque entra na questão do sistema carcerário, né? E muitas pessoas às vezes estão protestando contra o protestor, né? Contra a questão do lockdown, de eu não posso ir e vir, o meu direito constitucional de ir e vir por causa da Covid. Então, assim, olha bem como é um tema bem debatido, e aí você tem que entender cada linha. Quando você prende alguém e é condenado por 5, 10, 15, no Brasil, o máximo é 30 anos, essa pessoa ela perde os direitos de liberdade constitucional. Por quê? A sociedade a reprimiu, né, por ela ter feito algo que violasse o direito condicional dela de viver em harmonia com a sociedade. A questão da Covid, de muitas das vezes você não poder ir para determinado, que está se discutindo essa questão da praia, e um tempo as pessoas não podiam trafegar, e muitos debateram essa questão do direito constitucional de ir e vir, de você estar tolhindo a minha liberdade. Só que era um caso específico, né, de uma doença onde podia atingir um número maior. Então você também estaria fazendo mal para essa sociedade de forma involuntária, podia estar matando ou contribuindo. Beleza? E aí tem aqui, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que a explique. E ninguém que não entenda. Essa é uma fala de Cecília Meirelles, né? Onde, assim, ninguém vai explicar sobre o que significa liberdade e ninguém pode entender o que para você significa, né? E aí a liberdade, ela é tão genérica. Tem pessoas que se sentem presas com o seu cabelo. Eu já ouvi muitas mulheres negras que antes alisavam o cabelo, tentavam se enquadrar na beleza do padrão da sociedade, e quando elas fizeram a questão da transição capilar e buscaram trazer bem essa raiz afro, elas se libertaram. Até passou isso no De Férias com o Ex, né, desse episódio atual, dessa temporada, onde uma garota, me esqueci o nome dela, gente. Eu sei que ela tinha tranças, e aí ela, no meio da temporada, ela acabou tirando as tranças e mostrou os cabelos cacheados, que foi uma forma dela fazer uma transição capilar, parar de alisar o cabelo e aceitar o seu cabelo. E ela chorou e ela disse que ela, durante muito tempo, se privou de ir pra festa, de sair, porque o cabelo dela não estava adequado. E hoje ela aceita o cabelo, hoje ela entende que o cabelo dela é cacheado, o cabelo, se não tá bem, como ela falou, eu uso um turbante e vou e não me privo mais. Então a gente às vezes se priva porque, eu tô gorda, que eu não consigo vestir, que o meu cabelo, que o meu rosto. Então a gente às vezes também acaba com a nossa, cerceia a nossa liberdade, ela por N motivos, tá? E aí vem outro questionamento. Nós nascemos livres ou nos tornamos livres, né? Será que na filosofia, na concepção brasileira, né, da nossa sociedade, a gente nasce livre ou a gente se torna livre? Ou será que nós somos livres e depois nos aprisionamos com as nossas condutas de ética, moral, a questão da nossa condução religiosa, social? Você, mulher, tem que falar assim, você, homem, tem que agir dessa forma, porque homem não chora, né, que tem até uma música do Frejá. Será que a gente acaba se aprisionando quando a gente escolhe uma determinada religião ou quando a gente faz algumas opções profissionais? Será que a gente acaba perdendo a nossa essência? Ou será que nunca nascemos livres e a gente sempre está condicionado a ficar preso em algumas regras, né? Obedeça a pai e mãe, não desobedeça, depois obedeça a seu patrão, não desobedeça. É algo que você pode estar refletindo bastante e se perguntando se você acha que você está mais livre ou se você está mais preso debaixo de várias máscaras, preso tentando ser aceito pelos seus amigos, pela sua família, pela sociedade. E o problema da liberdade ocupa os filósofos, né, de todas as épocas, né? E Sartre, filósofo existencialista do século XX, ao escrever sobre a liberdade, criou uma frase que ficou famosa e que dá o que pensar. A frase de Sartre: estamos condenados à liberdade. E uma coisa que eu deixo aqui, e para a semana que vem a gente continua, a liberdade, ela é boa ou ruim?
Você já parou para pensar nisso? Reflita e a próximo vídeo a gente continua.